mais uma análise de Iruma-kun. Sim, pessoal, é o episódio 12 do anime do Midori Azul, só que fraco com as palavras. Por favor, me ajude, eu imploro. Bom, o episódio começa com o Ópera meio que lembrando do favor que o Sullivan meio que o pediu. Bom, o Sullivan queria meio que passar uma imagem de vovô legal derrotando meio que um monstro na frente do Iruma. Mas na verdade o monstro era um holograma feito pelo próprio Ópera. E meio que o Ópera lembrou disso e ele já quer algo em troca disso. Bom, o vovô do Iruma falou: e que tipo de proposta você quer? Meio que o Ópera sussurrou no ouvido e depois aparece uma cena do Kalego Sensei tranquilo, plantando seus cactos, e de repente o céu escurece, aparece um gato preto e ele diz: estou com mau pressentimento sobre isso. E é claro que isso envolvia o Kalego. Bom, o vovô meio que pede para ele fazer uma visita domiciliar para todos os alunos da classe dos anormais. E o Kalego não fica nada satisfeito com isso. Bom, a primeira casa que ele visita é do Asmodeus. Bom, o Asmodeus fala que os pais dele estão trabalhando, assim, só veio o mordomo dele, mas na verdade, ele não conta pros pais dele, porque ele não queria passar vergonha, principalmente pra mãe, que era toda fofinha, manhosa, e aí ele meio que com medo disso. E o Kalego já percebe isso. Quando começa meio que a conversa dele com o Asmodeus, a primeira coisa que o Asmodeus fala é do Iruma, porque pense alguém mais gado do Iruma. Tipo, ele só fala: o Iruma é aquilo, o Iruma é isso, é aquilo, Iruma todo lado. Eu fiquei igualzinho ao cara do 16. Mano, você é gado. Mas parecem as irmãzinhas dele e elas meio que falam: irmão, você é mais incrível do que Iruma, mas não dá atenção nem pra gente. E elas começam a chorar e meio que o Asmodeus meio que acalma elas, mas ele logo fala: e por começo de conversa, Iruma está sempre em primeiro lugar. Sim, Asmodeus, não dá pra te defender, você só fica falando Iruma. Bom, aí meio que o mordomo dele fala que na sua infância ele meio que era um prodígio, mas era meio que difícil de socializar com ele. Mas depois que ele entrou na Babis, ele começou a ficar mais amigável, viu? Sério, depois daquele suplex alemão que o Iruma deu lá no primeiro episódio, a gente nunca esquece. O Kalego meio que conclui que ele tem um grande potencial, ele meio que é muito leal ao Iruma, mas se ele meio que perceber o ambiente da sua volta, ele vai ter meio que mais potencial ainda. E meio que o mordomo pergunta: quando esse dia vai chegar? E meio que o Asmodeus tá correndo atrás das mães, falando aqui: o Iruma também é incrível. E o Kalego responde: isso vai ser muito difícil de acontecer. Bom, depois chega uma das partes mais engraçadas do episódio, que é a Clara e sua família cantando com o Kalego. Sério, a família da Clara é uma piada, literalmente, porque eles vivem cantando, dançando com o Kalego e o Kalego sofrendo. Então é meio que aparece o irmão mais velho de todos, que é meio que o ovelha negra da família. O Kalego até pergunta: vocês sequestraram ele? O Kalego meio que fala que ela tem um lado um pouquinho insensível, mas ela também tem um potencial. Se ela meio que ficar atenta, assim ela vai conseguir usar esse potencial. E meio que a família dela começa a cantar de novo, e eles falando: o que é ficar atenta? Ai, essa Clara, né? Bom, depois ele visita vários das famílias dos personagens. Tem aquele do Yeti branco que fala pro ele duelar com o pai dele, que é um gigante com uma espadona. Tem
Tem a do Jazz, que meio que o irmão mais velho dele tenta roubar a carteira do Calego. Tem a do Led, que tem uma irmã que quer casar com ele só por posição social. Tem meio que a família daquele carinha que fica na nuvem e estão dormindo. E também tem o Kamui, que eu nem vou comentar. Aí chega o final do dia e a última casa que o Calego vai visitar, com certeza é do nosso Midori Azul, irmãozinho mais novo de Deku, e do Maku. Aí descobrimos alguns fatos sobre a vida do Calego. Bom, a gente já sabe que o Balan é meio que um amigo do Calego faz muito tempo. Mas o que vimos no passado, meu amigo, revela algumas coisas. No passado dele, ele meio que começa ser aterrorizado por meio que todo mundo, que na verdade todo mundo tem medo dele, porque tinham rumores que um aluno de cabelo preto, 2 chifres, não sabe se é homem ou mulher, está assombrando a escola inteira. E nessa época não existia conselho estudantil, ou seja, a disciplina lá é bagunçada. Aí descobrimos que é, na verdade, o Ópera. Sim, o Ópera tinha cabelo preto naquela época. E ele era meio que um senpai do Calego. Só que nessa realidade de Irumakun, ao invés do Calego ser a Nagatoro, o próprio Ópera é um Nagatoro. Um Nagatoro que é dizendo indefinido. E se quiserem ver um vídeo de Nagatoro aqui no canal, eu trago com o maior prazer. O Ópera fez a vida do Calego ser um inferno. Literalmente, porque eles moram meio que no submundo. Bom, ele meio que fala com o Sullivan, e o Sullivan meio que começa todo sério, falando Calego. E depois ele volta a ser fofinho um segundo depois e fala: como é que está a vida do Menenten? Bom, o Calego meio que fala que as notas do Iruma aumentaram e meio que ele tem um dom de superar qualquer coisa. Mas tem um problema: responsabilidade e sacrifício não são meio que as mesmas coisas. Tipo, a gente sabe que o Iruma é fraco com as palavras por favor, me ajude e eu imploro. Mas ele meio que precisa aprender a não ser tão bom, como digamos, a ser fraco com essas palavras. Bem, o Calego meio que mostra, na verdade, o Sullivan meio que rouba o caderno do Calego e meio que o Iruma meio que vê tudo que é sobre o caderno, que é sobre o Iruma. E na verdade existe um monte de cadernos sobre meio que toda a turma normal. Mostra que o Calego Sensei realmente se importa com seus alunos. E isso é uma coisa bem bonitinha. Bom, aí rola mais uma cena engraçada do Ópera usando o selo de invocação, fazendo que o Calego vire aquele passarinho e fazendo ele ficar aqui na noite no castelo do Iruma. No dia seguinte, ele aumenta a quantidade de dever de casa e o Led fala: você gosta de ver a gente sofrer? E meio que o Calego dá um sorrisinho e fala: eu acho que sim. Ou seja, ele pode ser meio que cruel e rigoroso, mas no fundo ele ama os seus alunos. Bom, e aí no final do episódio é a introdução de um arco chamado Water Park. Ou seja, a turma anormal vai visitar o Water Park, que meio que é um parque de diversões. Ou seja, o Iruma meio que concorda, né, em ir com seus amigos, a Clara, o Asmodeus para o Water Park e também o resto da turma normal. E meio que mostra também uma cena pós-créditos. Sim, tem uma cena pós-créditos, que é o Iruma meio que fazendo 2 malas para ir pro Water Park. E meio que o Sullivan fala: essa é a primeira vez que o Iruma vai em algum lugar que não seja a escola. E meio que ele fala que ele plantou alguns seguranças pro Iruma ficar seguro. Bom, o Iruma meio que pergunta: que tipo de seguranças? Bom,
o avô diz que é segredo, mas eu já chuto quem é. A Melissa! Bom, no próximo episódio vai ser a introdução do arco do Water Park. Isso aí. Bom, aí meio que vai ver o Iruma se divertindo. E aí teremos a participação também do Calego, do Ópera e também do Balan. Bom, assim que eles meio que vão ser os seguranças deles e meio que a Mary vai ser meio que a convidada. Ou também segurança, não sabemos. Bom, esse foi a análise do arco do Makun. Na verdade, do episódio. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like. Aqui é Manuela Tobias, do YouTube que mais trabalha no Brasil, e foi!